Outra vez, assim como nas outras séries, a gente volta lá atrás na questão do planejamento, da organização das propriedades, do saber e entender o que esse animal está consumindo. Se aplica, portanto, quando a gente entra nessa linha de tipo de ração com tipo de silagem, a qualidade desta e a questão de dosagem dessa ração com mais ou menos proteína. Tipo assim, esse ano está sendo um ano atípico. O pessoal vinha com 3 anos de tempo ruim, a silagem mais fraca, mais ruim. E esse ano com a silagem com bastante amido, igual deu a safra do cedo, deu um espetáculo, né? O que eu tenho notado? Os produtores estavam tão acostumados a complementar no concentrado a comida dos animais, que agora que tem muito amido na silagem, está dando bastante problema de deficiência de fibra, excesso de concentrado, e está dando um probleminha que nós vamos falar futuramente nos próximos podcasts, que está dando bastante acidose ruminal. O que é acidose ruminal? Está baixando o pH do rumo e matando as bactérias da digestão. Mas isso aí é um assunto para frente. Para frente. Voltando às nossas silagens, às nossas rações, né? Substitutivo de ração. Que é isso, Rafael? Elisiane, vamos pensar numa ração bem feita. Milho, farelo de trigo, casquinha de soja, farelo de soja. Em alguns casos, dependendo da necessidade de digestibilidade ruminal rápida de proteína, um pouco de ureia, é válido. Mas aí o que acontece nas jogadas comercial das empresas? Casca de arroz, DDG, DDGS, farelo de algodão, triguilho triticale. Não que esses alimentos sejam ruins, entende? Mas o produtor que busca produtividade, se diminuir, por exemplo, na formulação de uma ração, o milho moído, e eu colocar farelo de trigo no lugar... O que impacta? Automaticamente o farelo de trigo ele é mais fibroso. Vai limitar consumo. Limitando o consumo, o animal vai se sentir saciado sem ter o equilíbrio ideal dos alimentos. E a absorção dos outros produtos, às vezes, não é igual a da matéria-prima de primeira que a gente fala, que é os grãos inteiros, né? O grão do milho, o grão do soja, o farelo de soja tostado, né? Tem que tomar muito cuidado na quantidade de óleo que vai nos nutrientes. Tipo, o caroço de algodão é um ótimo alimento que ele fornece tanto proteína quanto energia, quanto fibra. Então é um alimento coringa até numa propriedade. O custo é um pouco alto, mas dependendo da situação, é uma ótima ferramenta de ser utilizada, entende? Então tem muita ferramenta e o negócio tem que ser planejado para ser rentável. Não adianta você encher também de ingredientes os animais e aumentar às vezes 5 litros de média e esses 5 que aumentou seja custo. E às vezes você forçando esse animal, você vai forçar fígado, vai forçar um monte de outras coisas que pode gerar... Às vezes eu prefiro uma média um pouco mais baixa e os animais com a longevidade, mais tempo na propriedade, produzindo um equilíbrio que seja rentável, sem a loucuragem de muita média. Isso é a minha visão. Tem muita gente que prefere média. Mas eu prefiro mais numa saúde financeira da propriedade e uma saúde fisiológica dos animais também, né? Tá, porque isso tudo é que vai dar base para qualquer condição futura, né? Sem o exagero, tudo na dose certa, planejado, organizado, né? E quem já acompanha o nosso canal, quem acompanha as outras séries, né, viu que sempre foi detalhado e comentado muito aqui pelo Rafael a questão do planejamento das propriedades. Mas você me chamou muita atenção quando você fala, Rafael, dos substitutivos dessas rações. Então, a composição da ração que vai ser escolhida, necessita-se de uma ração A20, A22 ou A24, dependendo daquela análise lá atrás da questão do tipo de silagem que está se utilizando. Então, um outro ponto a ser considerado é a composição. Quais são os componentes, os ingredientes dessa ração? A quantidade de ingrediente. Vamos analisar que a vaca gosta de rotina.
As bactérias ruminais, elas se desenvolvem para digerir determinados ingredientes. Tem fábricas de ração que tem até 32 ingredientes. Tem fábrica com 28, tem fábrica com 10, tem fábrica com... Então, toda vez que tu compra a ração, conforme o leque que essa empresa trabalha em ingrediente, o que vai acontecer? Cada vez vai vir uma mistura diferente, vai ter os 20, 22, 24 de proteína, isso toda a empresa vai fechar certinho, né? Mas cada vez, uma vez vem com trigo, uma vez vem com triguilho, outra vez vem com triticale, outra vez, entendeu? Você nunca vai ter uma constância de produto. Isso é fácil do produtor avaliar, entende? Conforme vai sendo entregue a ração, o produtor vai avaliar. Daí ele olha no rótulo da ração vai ter os ingredientes base e os ingredientes substitutivos. Que na falta de um, eles vão usar outro, entendeu? E tem fábricas que trabalham com a opção assim, ó, fórmula base, substitutivos, não há. Hoje a gente tenta trabalhar com uma empresa que não há substitutivo. Dependendo da escassez... Para manter essa rotina da alimentação do animal. Isso mesmo. Então, dependendo, às vezes, da escassez de um produto ou outro, às vezes, futuramente, pode até haver que essa empresa pode colocar. Mas a gente como técnico, e técnico de campo é o que dá a cara a tapa, né? Então... Eu prefiro, se eu conseguir trabalhar para sempre com uma empresa que não trabalha com substitutivo,